Expectativas e horários para o Grande Prêmio do Brasil. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Já tivemos ontem um vídeo falando um pouquinho da história do Grande Prêmio do Brasil, passando por algumas curiosidades. Dá uma olhada lá se você não viu. E hoje nós vamos falar sobre as expectativas e horários para a corrida. Inclusive já vamos começar com os horários para você não perder nada do final de semana lá em São Paulo. Já com os horários aparecendo aí para você, você consegue ver que na sexta-feira temos o treino livre ao 12h30 e depois o quali às 15h30. Já no sábado tem o segundo treino livre ao meio-dia e a corrida sprint às 16 horas. A corrida por si só, a corrida normal, é no domingo, à 1h30 da tarde, às 13h30. Você confere aí na Band toda a programação, ou no F1 TV, caso você tenha também. E se você estiver fora do Brasil, aí tem que ver como é que você faz, qual é o canal, que aí eu realmente não vou saber te dizer. Mas vamos lá, dito isso, vamos para as expectativas, lembrando que a Red Bull vem de uma vitória importante nos Estados Unidos e uma vitória importante no México. A do México era já esperada, falávamos isso durante toda a semana do Grande Prêmio do México, mas a dos Estados Unidos foi onde pegou a Mercedes de surpresa, venceu num território mercedista e agora vamos para o Brasil, que também é uma pista que tende a ser muito boa para a Red Bull. Se você comparar os anos anteriores, a Red Bull conseguia nivelar a performance mesmo contra uma Mercedes muito superior. Então, num ano em que os carros estão muito parelhos, é provável que a Red Bull tenha uma certa vantagem de ritmo. É claro que nós não sabemos como todo o mecanismo da Mercedes, da traseira, vai funcionar, se vai funcionar bem, não vai funcionar tão bem, e também tem todo um aspecto de aquecimento de pneus, que inclusive foi um dos principais assuntos que comentamos ontem no Café com Velocidade. Dá uma olhada lá, podcast com debate de alto nível, para você que gosta de ir além da mesmice, além do raso. Você então confere no Café com Velocidade, tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito. Mas o aquecimento de pneus tem sido um fator importante sim durante a temporada, já que a Red Bull aparenta ter uma janela de aquecimento maior do que a Mercedes. Então a Mercedes fica muito dependente de determinadas temperaturas, de certas circunstâncias em termos climáticos para poder conseguir extrair o máximo do seu carro, enquanto a Red Bull pode operar em janelas diferentes e isso facilita, obviamente, o acerto do carro, o manejo, o desgaste de pneus, enfim, tudo aquilo que envolve uma corrida acaba dando certo para a Red Bull com maior facilidade do que para a Mercedes. É o contrário, por exemplo, do que tínhamos no ano passado, em que a Mercedes operava melhor e a Red Bull tinha dificuldades. Inclusive o Christian Horner, logo no início da temporada 2020, falou que a Red Bull estava com muitas dificuldades para achar a janela ideal dos seus pneus. Mas então o que esperar para um grande prêmio em Interlagos, numa Red Bull e uma Mercedes muito fortes? Eu acredito que vai ser muito parelho, que vai ser muito próximo, porém a Red Bull tem uma leve vantagem por todos esses aspectos que falei e também porque é um carro que na chuva deve se comportar melhor. Existe uma pequena chance de chuva para o Grande Prêmio do Brasil, não é nada de 80%, 90%, existe uma pequena chance, principalmente nos dias anteriores à corrida, ou seja, na sexta e no sábado, tem uma chance maior de ter algum tipo de água na pista do que no domingo, mas ainda assim, eu diria que a Red Bull, tanto no seco quanto no molhado, leva uma pequena vantagem por ser um carro mais redondo, mais equilibrado, um carro que passa mais segurança e confiança para os seus pilotos. A Mercedes vai ter que dar uma rebolada, até porque existe a possibilidade real de Lewis Hamilton trocar motor e com isso largar um pouquinho mais atrás. Por que essa possibilidade é real? Pelo simples fato de que o Brasil é a melhor pista, em tese, claro, falando em teoria, para ultrapassar desse final de temporada. Então você troca o seu motor onde você pode recuperar posições, obviamente. A pista do Catar, a pista da Arábia Saudita, a pista de Abu Dhabi não aparentam ter grandes possibilidades de ultrapassagem, por mais que Abu Dhabi esteja fazendo reformas para poder justamente melhorar as corridas. Então o Brasil seria a aposta segura,
qualquer coisa após o Brasil pode ser um tiro no pé para a Mercedes. Às vezes ela troca o motor de Hamilton na Arábia, por exemplo, e aí o Hamilton fica preso ali atrás e não consegue recuperar posições. Então a lógica é trocar o motor no Brasil para largar um pouquinho mais atrás, mas ter uma possibilidade de subir e escalar o pelotão com certa facilidade, já que o carro da Mercedes, com exceção da Red Bull, consegue dar um banho em todo mundo em circuitos em que pode ultrapassar. O Hamilton vai necessariamente trocar o motor? Não sabemos, mas eu acredito que se não trocar no Brasil, ele não troca mais, a não ser que dê um azar e estoure em alguma corrida e aí ele seja forçado a trocar. Inclusive, um motor explodir estourado, o Hamilton ter algum problema de motor, seria um desastre, porque se ele abandona uma corrida por um motor estourado e ainda tem que trocar para receber punição na corrida seguinte, é praticamente um adeus ao campeonato. Então, a Mercedes, em sua estratégia, deve estar olhando para o GP do Brasil dessa forma. Se for para trocar, tem que ser agora, porque senão fica tarde demais. Com relação ao restante do grid, é sempre muito difícil, mas já podemos ir cravando uma Ferrari mais rápida que a McLaren. Isso porque a McLaren não está conseguindo acompanhar o nível de desenvolvimento da Ferrari ao longo da temporada. No início ali a McLaren era um carro mais equilibrado, um carro que conseguia performances melhores nos mais diversos circuitos, e agora a Ferrari veio crescendo, a ponto de estar dominando esse terceiro lugar de construtores. A Ferrari realmente não somente chegou, como agora é a favorita para vencer essa disputa de melhor do resto e, claro, levar uns milhõezinhos a mais. Então essa disputa eu diria que a Ferrari fica como terceira força e de resto é uma incógnita total. Nós sabemos que a Haas vai ficar em último, mas o restante do grid é um bolo que é muito legal, inclusive, né? Nós não sabemos se Alpine, Aston Martin, McLaren, AlphaTauri, nós não sabemos qual equipe vai conseguir extrair mais do seu carro ali no meio. Nós não sabemos qual equipe vai vir como favorita para esse Grande Prêmio do Brasil, para fazer uma bagunça, para fazer ali às vezes uma exibição de gala. Tem a Williams também, a Alfa Romeo, que podem também pintar ali. A Alfa Romeo inclusive marcou ponto nesse último Grande Prêmio. Então a verdade é que esse pelotão intermediário da Fórmula 1 está mais embolado do que nunca. Algumas equipes evoluíram seus carros, outras já ficaram focadas 100% em 2022 e isso causou um bolo, um equilíbrio muito grande nesse meio de pelotão e fica até mais difícil cravar alguma coisa ou especular alguma coisa do que a batalha entre Mercedes e Red Bull, por exemplo. Fica muito mais difícil. Então eu espero uma corrida bem agitada nesse meio e, claro, Red Bull e Mercedes brigando ferrenhamente pela pole position, pela corrida sprint e pela corrida normal, sempre de olho nas estratégias e se a Mercedes vai ou não trocar o motor de Hamilton, porque isso pode definir um campeonato antes de Abu Dhabi. Mas e aí, quais são as suas expectativas para o Grande Prêmio do Brasil? Inclusive, fala aí, você estará lá? Você vai no Grande Prêmio do Brasil? Se sim, qual setor você vai ficar? Infelizmente não estarei lá esse ano, mas já estou me programando para 2022 para a gente se encontrar lá e poder assistir a corrida na nova era da Fórmula 1. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Aqui temos análises, debates e também muitas notícias e curiosidades. Um grande abraço, valeu e falou!